Fala comigo, meu líder! Fala comigo, minha líder! Eu me chamo Jairo Félix e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Olha, hoje vamos conversar um pouquinho sobre 3 coisas que fazem um bom líder se tornar incrível. Ou seja, 3 coisas incríveis que vão tornar a sua liderança uma liderança incrível. Se você é recém-promovido, se você já é um líder com experiência, se você é alguém que caiu de paraquedas em uma posição nova e está pensando, socorro Deus, esse vídeo é para você. Já vou te adiantar, porque nós iremos conversar nesse conteúdo um pouco sobre a comunicação eficaz que vai fazer com que a sua equipe se enganje com o objetivo da empresa. Vamos falar um pouquinho também sobre visão e inspiração e o quanto que esse comportamento, o quanto que isso será importante e determinante na sua liderança. E por fim, não menos importante, vamos falar só um pouquinho sobre empatia e inteligência emocional. Se para você faz sentido, fica comigo e vamos de conteúdo. Primeira coisa incrível, comunicação eficaz. Olha, a primeira qualidade essencial de um bom líder é a capacidade de se comunicar. E eu já vou aqui trazer para você uma informação muito importante. Talvez você não saiba, mas a responsabilidade da comunicação é do comunicador. A responsabilidade da mensagem é de quem a entrega e não de quem a recebe. Às vezes, nas empresas, cria-se dificuldades e criam-se ruídos na comunicação e que acabam não contribuindo para o sucesso da liderança, para que de fato o resultado seja atingido, e existe uma tendência a colocar sempre a culpa naqueles que receberam a orientação, ou seja, na equipe, no time. Porém, dentro da comunicação, um dos pressupostos, um dos princípios balizadores de um processo assertivo de comunicação é que a responsabilidade pela comunicação é de quem comunica e não necessariamente de quem recebe. Ah, mas eu informei a equipe e eles não fizeram aquilo que eu orientei. A culpa é sua, líder. Então comece a validar a sua comunicação. Como eu faço isso, Jairo? Quando você der alguma orientação, peça que o seu liderado repita. Quando você der alguma orientação para a equipe, pergunte, vocês entenderam? Eles vão responder, sim, entendemos. Podem repetir para mim, então, qual é a orientação? E eles vão repetir. Ao repetir a orientação, você terá a oportunidade de chancelar ou de corrigir algum tipo de ruído. Do tipo, opa, não foi bem isso que eu falei. Eu me referi a esse e esse ponto para ser feito dessa ou daquela forma. Entendam que nem sempre as pessoas vão ter a capacidade de entender o óbvio como você possui. Às vezes pensamos que se nós estamos enxergando, se está claro diante da gente, também vai estar claro diante deles. E nem sempre isso acontece. Então certifique-se de que a sua comunicação, sua mensagem, a sua entrega, aquilo que você orientou, que você determinou, que você direcionou, se foi compreendido pela sua equipe, ok? É importante já no primeiro momento em que você der o passo, a largada na sua liderança, talvez você que seja novo na liderança, possa fazer o uso da sua comunicação, dessa autoridade na comunicação, que é claro, né, algo inerente à posição que você hoje ocupa, que você possa fazê-la, exercer essa comunicação de forma efetiva, eficiente, congruente, clarificada, que os ruídos sejam eliminados e que, claro, né, a responsabilidade possa sempre recair sobre você, líder. A responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Nunca se esqueça disso. Por exemplo, pense em um líder como Steve Jobs. Ele era conhecido pela característica de se comunicar sempre de forma objetiva, clara e direcionada. E com isso, os resultados eram sempre atendidos e atingidos pela característica que esse grande líder ele desenvolvia junto às suas equipes. Crie dentro da sua linguagem, crie dentro da sua comunicação um caminho ou uma linha de entrega em que os ruídos sejam eliminados e em que
todas as diretrizes estejam claras para quem for executar, ou equipe, ou colaborador, ou talvez um par de função. É importante que a responsabilidade seja constantemente validada. Quem comunica deve ter esse cuidado de aprimorar a sua entrega. Outra coisa é que não dá para você saindo falando do mesmo jeito com todo mundo. A gente precisa adaptar nossa linguagem. A gente precisa, enquanto líderes, adaptar nossa comunicação. Se eu estou falando por de repente, um time em que o nível de consciência é um pouco mais baixo, se eu estou me dirigindo, de repente, a um grupo de pessoas em que a linguagem é mais informal, que eu também possa me ajustar, me adequar e entregar ali a minha comunicação de forma informal. Se eu estou lidando com um time, uma equipe que é um pouco mais formal, né, um pouco mais técnica em seus termos, que eu também saiba utilizar. É importante que o líder consiga fluir e adaptar a sua linguagem, a sua comunicação ao meio, ao ambiente, ao tipo de equipe, ao tipo de empresa, ao tipo de contexto em que ele esteja inserido. Líderes que mantêm uma mesma linguagem, uma mesma comunicação, às vezes ali, monótona, sabe? Sabe o que é uma comunicação monótona? Vem do monotom, ou seja, aquele mesmo tom, aquela mesma cor, aquela mesma velocidade para todo tipo de equipe, para todo tipo de empresa, para todo tipo de projeto, tende a perder a mão e tende a perder o time e a equipe. Saia desse lugar do monotom, do monótono, e seja de fato um líder extraordinário, como Jairo, ajustando a sua linguagem, ajustando a sua comunicação e tendo essa versatilidade de saber o momento de ser talvez formal, o momento de ser informal, o momento de ser mais técnico, o momento de ser menos técnico, enfim. O líder possui a habilidade de comunicar e essa comunicação precisa ser responsável e assertiva. Vamos para a dica número 2. Dica número 2, visão e inspiração. Líderes inspiram pessoas. Liderar é inspirar, é levar pessoas a fazer algo ou alguma coisa. Ser capaz de inspirar visão, ser capaz de inspirar pessoas a executarem o projeto, a obra, o trabalho, enfim, aquilo que é exigido pela empresa é uma característica indispensável de qualquer líder. Veja o exemplo do Elon Musk, o quanto que esse homem, e eu poderia trazer talvez um exemplo também mais brasileiro, como Roberto Justus, o quanto esses indivíduos, esses líderes, são conhecidos pela visão que eles levam, pela inspiração que eles trazem em seus discursos, em seus posicionamentos, em suas ideias, ao transmitir o lugar onde eles querem estar, as metas a serem batidas. Líderes inspiram, líderes são aqueles que despertam a visão, são aqueles que trocam a lente do funcionário, do colaborador, da equipe, para que eles enxerguem a longo prazo, para que eles enxerguem aquilo que talvez no primeiro momento eles não consigam enxergar, mas o líder enxerga, o líder tem aquela visão, como o famoso olho de Tandera, naquela visão além do alcance. E é essa visão que você, enquanto líder, precisa inspirar também na sua equipe. Então, seja fluido e procure levar esse olhar, esse cuidado, essa manutenção, essa percepção de que a sua posição é uma posição que inspira. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Existem líderes que parece que mais afundam a empresa do que a levantam. Existem líderes que parece que mais são pesos dentro da equipe do que catapultas, do que, algum tipo de prancha, de escada que possa levar pessoas a novos patamares. O líder, ele desenvolve. O líder, ele inspira. O líder é o cara que tem a visão. E esse cara é um indivíduo que provoca crescimento por onde passa. As pessoas estão desejosas de encontrarem dentro das empresas alguém que as coloque para cima e não alguém que as amasse. Seja você um líder experiente ou um líder recém-promovido, assumindo uma posição realmente de liderança dentro da empresa,
Procure inspirar pessoas e despertá-las para a visão que a empresa possui, para a visão que elas mesmas trazem e também possuem internamente, porque todos também carregamos uma visão pessoal, né? Expectativas pessoais, sonhos pessoais que precisam também ser alinhados aos sonhos, expectativas e visão da empresa. Todo esse conjunto de coisas está sobre a sua liderança e é importante que você seja esse indivíduo inspirador e não um indivíduo pesado, maçante, um indivíduo negativo, um indivíduo que quando entra as pessoas querem sair, não se aproprie de uma energia tão danosa quanto essa. Pelo contrário, se revista de novas energias e de novas expectativas e de novas inspirações e de novas visões e compartilhe isso com sua equipe, compartilhe isso com o seu time. Eles se sentirão encorajados a fazer o que for preciso para que o resultado seja atingido. Vamos então para a terceira dica. A terceira dica é a empatia e a inteligência emocional. Itens cada vez mais raros nas prateleiras dos mercados organizacionais. Um bom líder, ele entende o momento emocional, o estado emocional da equipe. Um bom líder, ele não apenas entende, mas ele atende. Ele cria um ambiente de trabalho saudável e não um ambiente, sabe, insalubre, um ambiente realmente adoecido. Líderes que inspiram pessoas são líderes empáticos. Líderes que conseguem transmitir visão para a sua equipe são líderes que possuem uma inteligência emocional, uma habilidade de lidar não apenas com as suas emoções, mas também com as emoções do time. O outro também sente como você sente, o outro também possui dificuldades como você possui. E negar ou ignorar essa realidade é negar e ignorar a existência da humanidade, da vida, daquilo que nos define enquanto indivíduos. Nós não somos apenas um crachá ou um número, também sentimos, também sangramos, também choramos e nos divertimos, também nos alegramos, vibramos com as conquistas, mas também lamentamos as perdas. É por isso que você, enquanto líder, precisa ser empático e desenvolver uma habilidade de acolher a emoção da sua equipe. Já eu tenho que ser, então, um paizão ou uma mãezona? Negativo, até porque os nossos pais nos corrigem quando é preciso sermos, ou quando era preciso que nós fôssemos corrigidos. Ser um paizão ou uma mãezona não exime a responsabilidade da correção e, por vezes, da punição, se necessário. Então, nesse contexto, é importante que você entenda a relevância e o peso de ser, de fato, um indivíduo com essa habilidade empática e de entender as emoções da sua equipe. A gente tem também um grande exemplo de uma líder mundial, a Jacinda Ardern, que mostrou uma grande capacidade de empatia durante a sua liderança. Exemplos que trazem para a gente um olhar de possibilidades, porque se alguém fez, eu posso fazer. Se alguém já conseguiu, eu também posso conseguir. Se alguém está fazendo, eu também posso fazer. E assim a gente vai trazendo essas habilidades, essas soft skills para o nosso conjunto de ferramentas, para o nosso cinturão do Batman. À medida em que a gente vai desenvolvendo a nossa liderança, a gente vai influenciando pessoas, a gente vai usando desses recursos de uma comunicação assertiva, de uma visão e uma capacidade de inspirar, de uma inteligência emocional e empatia que abrace a equipe, são elementos que estão cada vez mais sendo exigidos dentro das empresas. E você pode ser um indivíduo que largue na frente diante de muitos líderes que ainda estão estacionados, aprisionados dentro da ostra comportamental do último século e não conseguem se ajustar e se adaptar às necessidades do mundo moderno, do mundo contemporâneo.
Se para você esse conteúdo até aqui fez sentido e você não curtiu ou não se inscreveu ainda no canal, vai lá, dá tempo, se inscreva, curta, comenta e encaminha para outros amigos. Bom, concluindo, aí estão as 3 coisas incríveis de um bom líder: comunicação eficaz, visão inspiradora e empatia, junto com inteligência emocional. Espero que esses conteúdos e essas dicas ajudem você a se tornar um líder ainda melhor. E não se esqueça, deixe seus comentários, curta, comente e encaminhe esse conteúdo para novas pessoas, para novos amigos, e vamos ampliar esse canal. Um forte abraço, meu líder. Te encontro por aqui no próximo conteúdo.